Graça e paz, liderança do avivamento, amém. Líderes ungidos e multiplicadores. Amém. Vocês estão bem? Estão felizes? Sejam bem-vindos aí os discípulos de outras igrejas. Tem gente de fora aqui no nosso meio. Quem está aqui que não é da El Shaddai, levanta a mão. Faz assim, olha quanta gente lá, ó, tá vendo? Pessoal, os discípulos da pastora Elielza. Nossa querida pastora de cobertura, né? Está aqui com o marido dela hoje e com alguns discípulos. Eu queria iniciar agradecendo primeiramente a vocês por terem aceitado, né, esse convite, atendido a esse convite. E eu fico muito feliz quando eu chego aqui e vejo a igreja assim cheia, de gente se determinando para o propósito de servir, né? Logo que eu cheguei aqui, eu já senti a presença de Deus, né? Porque quando existem corações assim, abertos, se dispondo para Deus, a gente pode estar se sentindo absolutamente ainda despreparado, mas o simples fato da gente se apresentar diante de Deus com o coração aberto e com disposição já é o suficiente para que o Espírito Santo esteja no nosso meio e opere, né? E também eu entendo que isso é fruto do jejum e do relógio de oração. Quem está no jejum, levanta a mão. Olha que maravilha, isso aqui é uma igreja apaixonada por Jesus, comprometida com Deus. Não está fácil de jejum não, né? Tem hora que a gente fala, meu Deus, o que eu vou comer além de tomate e pepino? Né? O que eu vou comer além de omelete? Né? Mas ó, posso falar um negócio? Segunda-feira agora já passaram 2 semanas. Você já venceu 2/3 do jejum. É verdade, né? E vai passar muito depressa. Aí você tem 1 semana para comer carne, né? Eu já avisei, não vai correndo para a churrascaria no dia seguinte, não, que pode dar efeito colateral. Vai devagar, vai suave no retorno, né? As atitudes carnívoras, né? Vai comendo devagarinho, come uma sopinha com um pedacinho de carne, depois você come um bifinho à noite, aí no outro dia você come um hambúrguer, aí no segundo dia você vai na churrascaria, tá bom? Vai devagar. Então vamos lá? Eu vou iniciar aqui ministrando a palavra, nós vamos terminar essa reunião às 10h30, em nome de Jesus. Mas eu quero de novo agradecer a todos vocês por terem atendido esse convite, que é um convite feito pelo próprio Senhor Jesus. Amém? Deus quer tirar você do banco, tirar você de uma posição de ser cauda e quer te colocar na posição espiritual de você ser cabeça. É verdade. Esse é o projeto dele para nós, né? Ele diz: eis que eu te colocarei por cabeça e não por cauda, estarás em cima e não debaixo. Então Deus quer nos colocar numa posição de autoridade. E Ele vê o potencial que você tem. Por isso Ele está te chamando, por isso Ele está te convidando para estar aqui. Deus sabe o quanto Ele pode usar você, se você simplesmente se dispor e entender algumas coisas. Eu vou fazer uma oração para que Deus nos dê esse entendimento. Amém? Vamos ficar de pé? Fica de pé um pouquinho. Vamos fazer uma oração agora ao Espírito de Deus. Peça ao Espírito Santo que fale com você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bondoso, maravilhoso e eterno, como é bom, Senhor, vivemos na Tua presença, como é bom vivemos os Teus propósitos, é maravilhoso, é precioso sentirmos o Teu amor, a Sua paz, a Sua alegria, Espírito Santo.
Eu sei que o Senhor está feliz por causa do sim de cada um desses discípulos, vindo buscar a tua face, vindo aqui nesta noite dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu creio que alguns estão fazendo isso por amor, outros por fé, outros por obediência. Mas seja qual for o motivo pelo qual eles estão aqui, realiza, Senhor, esta obra que só o Senhor pode fazer, de nos vivificar o Espírito, de derramar paixão no nosso coração por Ti, Senhor, e também de abrir o nosso entendimento, para que tudo quanto vai no Teu coração, tudo quanto é o Teu sonho, o Teu projeto original para nós, possa se cumprir em cada vida, em nome de Jesus. Eu bendigo a Ti, Deus Pai, a Ti, Senhor Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Senhor dos céus e da terra. E eu bendigo a Ti, doce, maravilhoso, imprescindível Espírito Santo, dizendo: sem Ti nada podemos fazer. Sem Ti, Espírito Santo, o meu esforço aqui nesse altar é em vão. Por isso, vem e toma a minha vida, vem e capacita-nos em toda a sabedoria e também toda a revelação, para que alcancemos o pleno conhecimento da Tua verdade, Senhor, e possamos a cada dia ser mais parecidos com Jesus e realizarmos aqui na terra a Tua vontade, como ela é feita nos céus. Que o Senhor repreenda ao inimigo das nossas vidas, que o valente seja atado, manietado, completamente neutralizado pelo poder que há no sangue do Cordeiro, porque nós pedimos perdão por todos os nossos pecados, iniquidades e transgressões, tomando sobre as nossas vidas o sangue da aliança e pedindo que este sangue nos purifique plenamente, Espírito Santo, para que nós possamos sentir a Tua presença, para que nós possamos ouvir a Sua voz e sermos revestidos do Seu poder, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Isso. Dá um aplauso ao Senhor Jesus, que Ele é digno de ser louvado, de ser adorado. Bom, eu acredito que se vocês estão aqui, através dessa atitude, vocês estão dizendo para Jesus e também para nós que vocês desejam ser líderes de células. É verdade isso? Uns, novamente, porque já tiveram uma célula e por algum motivo a perderam, deixaram de fazê-la, ela foi recolhida, ela não foi para frente, né? E isso não importa. Isso não anula o fato de que Deus quer que você seja um líder, que você ganhe vidas, que você faça a obra de Deus e que você seja líder de uma célula. Amém? Eu quero declarar que esse é um tempo de restituição na vida daqueles que principalmente se sentiram roubados, né? Sentiram que perderam algo que amavam, algo que era precioso, que era a sua liderança, que era a sua unção, que era a sua célula ou que eram seus discípulos. Então uns vão ter essa experiência novamente e outros vão viver isso pela primeira vez. Amém? Mas por um motivo ou por outro, de uma forma ou de outra, eu entendo que o fato de você estar aqui é porque você deseja isso no seu coração. E para que você viva essa experiência seja uma experiência feliz, satisfatória, uma experiência onde você não saia frustrado, muito pelo contrário, você possa ter alegria, você possa se sentir realizado. Nós precisamos nessa noite, cada um aqui precisa refletir, né? Na seguinte coisa: qual a motivação pela qual você quer ser um líder, né? Primeiro passo é que você veio aqui dizendo: eu quero ser um líder. E uma coisa que é um ponto de partida, que é uma base espiritual, ajustar a base espiritual, né? Construir uma base espiritual
para isso ser uma experiência de paz, uma experiência de alegria, uma experiência de êxito, uma experiência realizadora para você e não frustrante, é você refletir aqui hoje, né? A gente ter esse tempo de reflexão do porquê você quer ser um líder, né? Pergunta para você mesmo, por que você quer ser um líder de célula? Algumas lideranças não têm tido êxito justamente por causa disso, por causa de motivações erradas. As pessoas, elas não sabem ao certo porque elas querem ser líderes. Elas não, talvez saibam, mas tenham motivações equivocadas, né? E eu elenquei algumas motivações que não podem ser as motivações pelas quais você queira ser um líder de célula, né? Por exemplo, você não pode querer ser um líder de célula porque o seu líder quer que você seja um líder de célula. Muitas vezes, os discípulos, apaixonados pelos seus líderes, querendo ser os fiéis Josués, os maravilhosos Timóteos, o líder fala, vai, né? Você tem que ir, você tem que fazer uma célula. E você não se sente preparado, você não se sente motivado àquilo, você não tem isso dentro de você. Você vai porque alguém quer que você vá. Isso não pode ser assim. Você precisa sentir dentro de você o ímpeto de ir, o ímpeto de fazer este trabalho para Deus, por determinado motivo que nós vamos chegar nele já já, né? Então a primeira coisa, você não pode querer ser um líder de célula porque alguém pediu, porque alguém mandou, porque alguém quer que você seja. Não, você mesmo precisa querer isso. Amém? Outra coisa, você não pode querer ser um líder de célula para se sentir amado ou aceito pelas pessoas. Às vezes, essa também é uma persuasão que vem inconscientemente. Não é que os líderes estejam persuadindo seus discípulos através de uma troca de amor, mas às vezes o discípulo querendo ser aceito, querendo ser amado pelo líder, ou por pessoas, né? Dizendo, se eu for um líder de célula, vão me admirar. Se eu for um líder de célula, vão me amar. Se eu for um líder de célula, eu vou ser uma pessoa de mais valor. E você ir por esse motivo. Essa motivação é uma motivação também errada. Amém? Você tem que ser amado simplesmente porque você é um filho de Deus, porque você é parte do corpo, porque você é digno do amor e do respeito das pessoas. Amém? Você tem que ser aceito, porque se Jesus te aceitou, como é que as pessoas não vão te aceitar? Amém? Então, não tem porquê você ainda viver o resquício de um complexo, uma ferida de rejeição, e também um processo de querer ser um líder para poder se sentir amado ou aceito. Terceiro aspecto pelo qual você não deve querer ser um líder: para provar que é capaz, para mostrar algo para alguém. Amém? Você não precisa provar nada para ninguém, você não precisa mostrar nada para ninguém. A única pessoa com quem nós devemos nos preocupar e querer mostrar algo é para Deus, né? Mas você não pode se mover, se basear numa questão de querer provar algo para alguém, né? Agora, recentemente, a gente viveu a experiência de conhecer um líder, um pastor, que uma outra pessoa, né, envolvida nesse processo de dar oportunidade a esses líderes, de enviar esses pastores, dizia assim, eu acho que esse pastor não está preparado, né? E infelizmente, esse pastor percebeu isso e ouviu isso, que tinha alguém envolvido no processo de apoio, de liderança dele, dizendo que ele não estava preparado. E aí a alma desse pastor reagiu assim, não, eu vou ver, eu vou mostrar para aquela pessoa que eu sou capaz. Eu vou mostrar para aquela pessoa que eu dou conta do recado. E ela vai ver a multidão que eu vou juntar em torno de mim.
Há 2 semanas atrás essa pessoa desistiu do chamado e do ministério. Por quê? Porque não é por uma reação de alma, não é por uma motivação de mostrar algo para alguém que a gente vai poder realizar a obra de Deus, né? A motivação correta para se realizar a obra de Deus é algo mais espiritual, é algo mais profundo que reside no espírito e não na alma do homem. Amém? Então, não faça nada para provar que você é capaz, porque se você está aqui é porque Deus vê muita capacidade em você, e essa capacidade ela vai florescer no tempo de Deus e na hora de Deus, sem que você precise se esforçar para isso. Amém? É aquilo que eu sempre digo. Uma árvore frutífera, madura, né? Ela não precisa fazer força para dar o fruto que ela tem que dar. No tempo certo, ela dá o seu fruto. Amém? E você não pode querer ser um líder para sentir que tem poder sobre outras pessoas. Pode parecer estranho alguns desses tópicos que eu estou colocando aqui, mas é uma realidade que existem pessoas que elas têm sede pelo poder. Elas querem exercer uma liderança porque elas querem ter súditos, pessoas que lhe obedecem, pessoas que lhe reverenciam, pessoas que lhe reconhecem, pessoas em que essa pessoa vai exercer influência e vai exercer autoridade. E esse também é um desejo humano, não é um desejo divino. Amém? Você não pode querer ser um líder, nem por sede de poder, nem para ter o status de um líder. Tem gente que pode olhar e falar assim, eu quero ser amado como o apóstolo Fábio, eu quero ser respeitado como ele é, eu quero ter uma equipe como ele tem, eu quero ter secretários como ele tem, pastora Maísa, pastor Sérgio. Não, isso não tem nada a ver, isso aí é só uma forma do trabalho ser viabilizado. Isso é só uma forma da igreja funcionar. Mas não é por isso que a gente tem que querer ser um líder, para ser conhecido, para ser servido ou para se sentir importante. Essas motivações não são corretas. Amém? E eu também não devo querer ser um líder porque eu desejo alguma recompensa. É evidente que os líderes espirituais, eles vão receber de Deus uma recompensa. Uma recompensa de amor. Esse é o maior presente que os líderes recebem, né? Os líderes que lideram com amor, os líderes que plantam amor na vida das pessoas, eles vão ser reconhecidos como líderes por causa da sua atitude servil, porque ser líder é servir pessoas, ser líder é tomar a decisão de servir as pessoas por amor. E o líder que servir por amor, o líder que semear o amor na vida de outras, ele vai colher esse amor de uma forma multiplicada. Então, por exemplo, eu e a apóstola Cláudia, como apóstolos, como líderes da igreja, construímos isso do zero, né? Começou lá com a história de uma célula, onde a gente não achava que tinha, né? Eu que fui a primeira pessoa que dei esse passo. Eu não achava que tinha condições, eu não achava que eu não estava preparado. Não existia todo esse aparato que a Visão tem hoje para formar a liderança. Eu não tinha encontro com Deus. Não tinha escola de líderes. Mas tinha a unção do Espírito Santo. E essa unção foi suficiente para que, em cima de uma motivação correta, eu pudesse dar esse passo de dizer: amém, meu pastor. O pastor fundou El Shaddai e falou: você vai abrir uma célula na sua casa. Eu falei: amém. E eu quis aquilo, eu desejei aquilo, como disse a apóstola Cláudia, e eu fui, e Deus foi comigo, né? Então, nós não podemos trabalhar em cima de motivações erradas. Nós temos que ter a motivação correta para nos projetarmos para essa liderança, para, na verdade, atendermos a esse chamado de liderança, que é um chamado feito por Deus. Ou seja, cada pessoa que está aqui tem esse chamado da parte de Deus. Deus quer que você seja um líder, que você exerça uma influência positiva para melhorar a situação espiritual, emocional e até física deste mundo, né?
E quem vai fazer isso é o Espírito Santo através de você, mas você precisa jogar fora essas motivações erradas, se alguma delas existe dentro do seu coração, e você entender que há uma única motivação correta. Diga comigo, há uma única motivação correta. Que motivação você acha que é essa? Abra sua Bíblia comigo aí em João 21. João, Evangelho de João, capítulo 21, do versículo 15 ao 19. Diz assim, Pedro é interrogado, né? É o título que colocaram aqui nessa passagem. Esse momento é um momento onde, após a ressurreição de Jesus, se você ler toda a história, você vai ver que Jesus já havia aparecido para os discípulos por 2 vezes ressurreto. Não é aquela história, Jesus morreu, então nós estamos decepcionados, nós estamos desiludidos, nosso líder morreu, nosso líder acabou, né? O sonho de liderança acabou porque o nosso líder morreu e nós não podemos mais seguir sozinhos sem o nosso líder. Não, o líder deles, dos 12, havia morrido na cruz, eles viram isso, mas ele apareceu para eles por 2 vezes, ressurreto. Ele entrou no lugar onde ele estava, ele comeu diante deles, ele deu instruções a eles, mas mesmo depois disso, Pedro e mais alguns discípulos desistiram do chamado, abandonaram a missão de cuidar das vidas, de cuidar das suas células, porque Jesus já tinha entregado pessoas nas mãos deles, já tinha direcionado eles, os discípulos, os 12, a terem células. Os 12 tinham células. E eles, nesse momento, eles deixam tudo e eles voltam a pescar. E alguns chegam até a dizer que talvez eles foram pescar porque eles estavam estressados, eles estavam cansados, eles queriam se divertir um pouco, né? Mas, na verdade, essa volta a pescar, eu entendo que ela envolveu uma preocupação relacionada com o trabalho. Ela talvez tenha tido a conotação de vamos ganhar um dinheiro lá, vai. Vamos lá pescar um pouco, porque é o que a gente sabe fazer e isso vai dar algum ganho para nós, né? Então eles foram lá fazer algo com uma motivação errada. Por quê? Porque existia uma motivação correta, que era a motivação de fazer o que Jesus tinha confiado a eles, de cuidar das pessoas a quem que Jesus tinha entregue nas mãos deles, né? E eles vão, então, depois de ter se deparado com Jesus ressurreto 2 vezes, eles vão lá pescar. E aí o que acontece? Jesus vai atrás deles, porque fala, não posso perder metade da minha equipe. Tinha metade da equipe aqui, se não me engano, tinha 7 discípulos aqui nessa ocasião. Pedro, o Pedrão, liderando, né? Que chamou mais metade da equipe, falou, vamos pescar. E a turma foi, né? E aí o que aconteceu? Diz assim, olha o versículo 14. Já era esta a 3ª vez, o versículo 14, nós vamos começar no 15, mas olha o que diz o versículo 14. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de haver ressuscitado dentre os mortos. Amém? Então isso aqui para eles não era nenhuma novidade. Eles sabiam que Jesus estava vivo, mas mesmo assim tomaram a decisão de pescar. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Aí eles viram que era Jesus que estava lá na praia, ficaram todos constrangidos, né? E desceram correndo. E Pedro foi ter com Jesus, e Jesus perguntou a Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Jesus já foi logo em Pedro, porque Pedro é que estava liderando aquela debandada gospel, né? Então ele já foi logo no Pedrão. Você que convidou todo mundo para ir pescar, então eu vou conversar com você. Pedro, você me ama mais do que esses aí? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo.
E Jesus ainda jogou essa, né? Você me ama mais do que eles? Porque Pedro, ele gostava de mostrar que ele era o que mais perdoava, o que mais amava, o mais importante de todos, né? Que não queria que Jesus lavasse o pé, nada, né? Então, como ele já tinha essa tendência a ser extra large, né? Então, Jesus já vai e incita isso. Pedro, você me ama mais do que esses outros? E aí ele responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas. Ou seja, Senhor, o Senhor está duvidando de mim? E Jesus respondeu-lhe, e Pedro respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Ou seja, Pedro está dizendo, Senhor, o Senhor conhece até o que está dentro do meu coração, e o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Agora presta atenção no que vem logo em seguida, no versículo 18 e 19. Em verdade te digo, Pedro, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Até aqui nos basta o texto. Queridos, a gente falou de N motivações humanas e N motivações equivocadas, né, para fazermos a obra de Deus. Todas essas motivações sejam removidas da sua mente, do seu coração, do seu estilo de vida, em nome de Jesus. E alcance a sua vida, se transforme num entendimento, numa convicção interior e num estilo de vida, a única motivação correta, que é um verdadeiro amor a Deus, um verdadeiro amor a Jesus. Você vê que Jesus não chegou lá perguntando para Pedro, Pedro, você ama os seus irmãos? Pedro, você ama o seu semelhante? Pedro, você ama as pessoas que eu entreguei nas suas mãos para você cuidar? Não, a pergunta de Jesus foi, Pedro, você me ama? Por quê? Porque não é nem o amor por vidas, nem a convicção de um chamado, nem um gesto de gratidão a Deus ou de vontade de melhorar o mundo, que são convicções, que são motivações corretas para nós podermos desejar uma liderança espiritual. Essas motivações, como demonstrar amor por vidas, demonstrar gratidão a Deus, ter consciência do chamado, essas motivações, elas são, na verdade, consequência da primeira, que é o amar a Deus. Amém? Então, o que vai nos levar a sermos líderes que vão frutificar, que vão cumprir o propósito de Deus na terra com sucesso, e isso vai trazer alegria ao coração de vocês, e isso vai gerar frutos que vão ser contabilizados para vocês na vida eterna, é o fato de realmente vocês viverem o amor chamado amor ahavá. Né? Muita gente fala por aí sobre o amor ágape, é o amor ágape. O amor ágape é uma expressão no grego, né, que fala do amor agapan, né, que é um amor também incondicional, tudo mais. Mas existe uma tradução melhor, uma interpretação melhor, que vem do hebraico, que é o amor ahavá, que significa a essência mesmo do amor de Deus, que é um amor sacrificial, um amor que se doa, um amor que se entrega, um amor que vai até o fim.
Amém? E quando Jesus está perguntando para Pedro se ele tinha esse amor por ele estava perguntando: Pedro, você já me ama nesse nível de intensidade? A ponto de você chegar um dia, tiver que dar a sua vida por mim, você vai chegar a esse nível? Você vai ter coragem, né, de dar a sua vida por mim? Então, no versículo 18, Jesus estava se referindo a esta intensidade de amor que Pedro teria que ter por Jesus, a ponto de chegar até a morrer por ele. E por que isso? Porque presta atenção, Jesus está lá dando uma maior confrontada em Pedro, chega lá, pergunta 3 vezes se Pedro o amava, e depois chega no final e fala sobre a morte de Pedro, como Pedro ia morrer um dia. Não sei se vocês entenderam, mas ele disse assim: Pedro, hoje você é moço, mas vai chegar um tempo lá na frente, quando você já estiver velho, que você vai estender as mãos, alguém vai amarrar as tuas mãos e vai te levar para um lugar onde você não quer ir. Pedro também foi para um calvário. Pedro também foi entregar a vida dele por Jesus numa cruz. Ou seja, quando Pedro foi preso, e essa foi uma ação de Roma que matou os apóstolos de Jesus, o que aconteceu? Pedro viveu essa experiência que muitos têm vivido nos dias de hoje, de lá no Oriente Médio, dizerem: negue a Jesus, com uma espada no pescoço, e a pessoa dizer: não, não nego, e ser degolado, né? Ser enforcado, como outro dia uma cena que apareceu de um pastor indo para a forca, subindo naquele pelourinho onde tem a forca, com um sorriso nos lábios, assim, dando tchau para todo mundo, dizendo: estou indo me encontrar com Jesus. É verdade, impressionante, aquilo me impactou. Eu fiquei com vontade até de guardar aquela foto, porque estava nos olhos daquele moço, no semblante dele, uma alegria que só podia vir do céu, porque ele estava indo para a morte, né? Mas ele estava tão convicto do encontro dele com Jesus, da atitude correta que ele estava tendo diante de Deus, que ele estava com o coração dele em paz, ele tinha até alegria iluminando seu semblante. Então, Jesus está falando aqui sobre esse amor por Ele, que é tão intenso dentro de nós, que não só vai nos garantir morrermos por Ele, como também vivermos por Ele. Se alguém amar a Jesus a ponto de ter coragem de morrer por Ele, essa mesma pessoa não terá dificuldade de fazer nada por Ele ao longo de toda a sua vida. Amém? Quando a gente ama Jesus de verdade, com esse amor que Ele teve por nós e que Ele tem a capacidade de derramar em nós, então não fica nada para nós, é difícil. Orar não é sacrifício, cuidar de vidas não é sacrifício, pagar o preço de ter uma célula não é sofrimento, não é sacrifício. Por quê? Porque esse amor se converte em paixão. Esse amor se converte num fogo dentro de nós. E esse fogo, ele consome tudo que possa ser a acomodação humana, a preguiça humana, a relação de troca que muitas vezes existe dentro do ser humano. Quando você ama de verdade, e porque você ama, nada te é difícil. Você faz tudo com alegria, você faz tudo com paixão. Amém? Pedro e alguns outros discípulos que haviam abandonado as células e a missão de fazer discípulos indo pescar, ainda não estavam consolidados nesse nível de amor a Deus. É lógico que eles amavam Jesus, mas não amavam ainda com aquele tipo de amor que seria necessário para o ministério deles ter sucesso. Então Jesus vem e derrama um pouco mais desse amor na vida deles, os consolida e mostra para eles, de forma espiritual, que eles precisavam amar a Jesus muito mais do que eles amavam até aqui, né? E talvez Deus esteja fazendo isso com você hoje. Ele está te mostrando que você precisa amar a Deus, né? A Jesus, mais do que você já tem amado. Esse é um desafio seu? Não.
Isso é uma coisa que é Deus quem vai fazer se você pedir para Ele. Senhor, eu quero te amar acima de tudo e acima de todos. Eu quero te amar sem reservas. Eu quero te amar da forma como o Senhor me amou, dando a sua vida por mim ali naquela cruz. Amém? Aí essa relação fica equilibrada. E a partir de então, não só a sua vida é uma vida vinculada a Deus, uma vida que não vai se desviar, que não vai se perder, que não vai entristecer a Deus jamais, como também essa vida é uma vida que vai gerar um ministério, que vai ter sucesso. Amém? Jesus mesmo nos diz, em Marcos 12:33, que nós devemos amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a nossa força, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, note que essa ordem inicia com amar a Deus de espírito, alma e corpo, de todo o coração. É com o coração que se crê e com os lábios se confessa para a salvação, para receber o perdão dos pecados e o Espírito Santo. Então, quando está falando de coração, aqui está falando do espírito. De todo o entendimento, está falando da nossa alma, né? Porque é uma questão também racional, né? É uma questão também que depende um pouco do nosso entendimento estar aberto. E Deus diz, ama a Deus de todo o coração, ama com o espírito, ama de todo o seu entendimento, ama com a sua alma e com toda a sua força. O que tem força na nossa vida é o nosso corpo, né? Se nós ficarmos doentes, se nós ficarmos acamados, nosso ministério fica prejudicado. Por quê? Porque nós precisamos desse corpo físico aqui para ir e para vir. Então, Jesus dá essa ordem de nós amarmos a Deus de espírito, alma e corpo. Mas, e ele fala mais, ele diz, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas note que o amar a Deus é a primeira parte da ordem. O amar o próximo vem em segundo, como complemento desse amor que envolve todas as pessoas, mas principalmente a pessoa de Deus, a pessoa que é Deus, a pessoa do Espírito Santo. E esse é um ponto-chave que a gente está trabalhando nesse ano, né? Graças a Deus, Deus nos deu assim, uma visão muito clara do que todos os líderes da Igreja El Shaddai precisam, que é justamente voltar a se relacionar mais com Jesus, abrir o seu coração, abrir o seu entendimento, seu relacionamento para a pessoa do Espírito Santo, porque isso vai fortalecer a todos, isso vai consolidar o ministério de todos, isso vai fazer com que a obra do ministério fique muito mais interessante e fácil de fazer do que quando a gente faz, muitas vezes, porque o líder pediu, porque alguém nos enviou, porque alguém nos influenciou, ou porque a gente mesmo quer provar algo para nós mesmos ou para outras pessoas. A gente não quer aceitar, eu não consigo, eu vou lá e eu me esforço, e aí é a hora que eu me frustro, é aí a hora em que eu acabo fracassando, né? Porque eu vou tentar fazer numa motivação errada, eu vou tentar fazer de uma forma errada, sem depender de Deus, sem entender corretamente por que eu estou fazendo aquilo. E aí vem as feridas, vem as frustrações que fazem as pessoas ficarem marcadas. E muitas, quando elas vivem essa vergonha de não conseguir, elas querem às vezes até ir embora da igreja. Falar, não vou ficar aí. Se aí tem que ser líder de célula, se aí tem que viver essa experiência, eu não quero viver isso. O problema não é a proposta. O problema não está em termos esse nível de desafio que é o fazermos discípulos. O problema é a forma como nós fazemos as coisas. Não podemos acreditar que nós temos condição de fazer isso sem a presença de Jesus muito forte, muito íntima na nossa vida. Não podemos fazer isso sem depender do Espírito de Deus. Amém? A disposição é nossa, mas a unção é dele. Então eu tenho que dizer para Deus, eis-me aqui, mas eu tenho que criar também os caminhos para que o Senhor me unja. E aí vem o relacionamento com Deus, a busca da face de Deus, o jejum, a oração, a santificação que não pode ser negociada, porque se
esses requisitos, esses subsídios não forem dados para Deus, Deus não pode confiar a unção dele a nós. Amém? E por que este amor precisa ser tão forte a ponto de vencer até a morte? A resposta é, porque se ele não for assim tão espiritual, ou seja, o amor ahavá, que vem de Deus, um amor vindo de Deus, ele não suportará as tentações e as provações que virão ao longo da caminhada. Amém? Entenda uma coisa, ser cristão de verdade não é fácil. Não é fácil. Por quê? Porque nos sobrevêm tentações, porque passamos por provas, porque vamos viver testes. E se nós não tivermos esse vínculo do amor a Deus, se nós não tivermos uma relação de amor verdadeiro com Jesus, nós não passamos nos testes, nós não vamos conseguir permanecer na posição para a qual fomos chamados, não vamos conseguir dar conta do recado do que nos foi confiado. Amém? Então, se ser um cristão de verdade não é fácil, muito menos ser um líder santo e frutífero. E é por isso que algumas células minguam, por isso que algumas células acabam, por isso que algumas células são recolhidas. Agora, o fato de não ser fácil ser um cristão, o fato de não ser fácil ser um líder espiritual nesses dias, não quer dizer que não seja possível. Tanto é verdade que algumas células fracassam, algumas células minguam, mas outras vão à frente e permanecem e frutificam e se multiplicam em outras células. Amém? Como eu já falei, por mais que a gente esteja vivendo dificuldades, enfrentando problemas nesses dias difíceis nos quais nós vivemos, né? Porque é um mundo muito cheio de pecado, né? São muitos os afazeres, são muitas as oferendas do inimigo, os manjares que Satanás coloca na vida das pessoas, diante das pessoas. Então é um tempo onde, para uma pessoa ser um cristão de verdade, ele é muito testado, ele é muito aprovado, ele passa por muitas tentações, por muitas tribulações, né? Eu vejo os jovens, é muito assédio na vida dos jovens, muito bombardeio do diabo, né? No coração, é a carência afetiva, são os apelos sexuais, é a oferta de moralidade que existe aí em tudo que é lugar, né? Coisa mais fácil que tem hoje é uma pessoa acessar a internet lá e ficar vendo coisas impuras ali. Então tudo isso vem com o objetivo de macular a santidade, de roubar a intimidade dessa pessoa com o Espírito Santo, de tirar dessa pessoa, desse líder, a unção. Agora, cabe a nós, nessa hora, decidir o que nós amamos mais. Se são os nossos próprios desejos, se são as coisas dessa vida e desse mundo, ou se nós amamos mais a Jesus, né? Então, Pedro, aqui nesse momento, ele passou nesse teste. Pedro, o que você ama mais? Você me ama mais ou você ama mais o seu trabalho, a pescaria, o dinheiro que você possa ganhar aí com esse negócio aí, né? E a gente passa por esses testes. Para sermos cristãos aprovados e líderes aprovados, vamos passar por testes. Agora, é fácil? Não, não é fácil. Mas o fato de não ser fácil não quer dizer que não seja possível. É possível e é maravilhoso, desde que amemos a Jesus de fato, em espírito e em verdade. Amém? O que quer dizer em espírito? Em espírito quer dizer através do Espírito de Deus que nos capacita nesse amor de uma entrega total. Esse amor a Havai. É do próprio Espírito de Deus que vem esse amor. Foi o Espírito de Deus que deu esse amor a Jesus para ele poder ir até aquela cruz, né? Foi o Espírito de Deus quem capacitou Jesus nesse amor, a ponto dele amar mais a Deus, mais ao Pai, do que a sua própria vida. E é o mesmo Espírito, né, que deu esse amor a Jesus, que deu essa capacidade de amar Jesus, que é quem nos capacita a amarmos a Jesus. E isso representa amar Deus em espírito. E em verdade,
O que representa em verdade? É quando eu vivo a palavra de Deus, e é quando eu traduzo este amor que está descrito na palavra de Deus, que me é concedido pelo Espírito de Deus. Eu traduzo esse amor, eu transformo esse amor em atitudes que salvem e transformem vidas. Amém? Então o que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Eu adoro com o amor que Ele me deu, com o amor que vem dEle na minha direção. E eu recebo esse amor e não fico com ele represado em mim mesmo. Eu derramo desse amor sobre outras pessoas, que através de verem esse amor em mim vão ser salvas, vão ser transformadas, vão virar também novos discípulos e novos líderes na presença de Deus. Amém? O amor, na ótica de Deus, não é um sentimento, mas uma prática de vida que objetive cumprir a vontade de outrem. Veja o que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 13. Ele diz: o amor não busca os seus próprios interesses. Então, é lógico que existem muitos tipos de amor e muitos níveis de amor. Mas o amor do qual nós estamos falando aqui, que é o amor que vai nos levar com Jesus até o fim, que vai nos levar a vivermos tudo que Jesus tem para nós aqui nesses dias, nesse tempo, é esse amor sacrificial, esse amor que se doa, esse amor que não busca o seu próprio interesse, mas que busca a salvação de outro, o bem-estar de outro, a transformação de outro. Amém? E no contexto divino, né, na visão divina, o amor não é um sentimento, ele é uma atitude, ele é uma prática de vida que objetive cumprir a vontade de outros. Jesus foi para a cruz para realizar a vontade do Pai. Ele não disse que iria, ele foi. Amém? Ou seja, Jesus não disse: eu vou para a cruz porque eu amo vocês ou porque eu amo a Deus. Não. Ele disse que iria e ele foi. Ou seja, ele transformou aquela ideia do que era o amor de Deus para os homens numa atitude de se entregar ali, de viver aquela dor, de viver aquele sacrifício e depois também de viver a glória da ressurreição. Se Jesus não tivesse sido apaixonado e obediente ao Pai como ele foi, ele também não teria sido glorificado. Amém? Então, quando a gente fala assim desse entregar-se, desse doar-se, desse sacrificar-se, não pense que quando a gente se dispõe a servir a Deus e a liderar uma célula, só existe dor, sacrifício e morte. Não. Existe sacrifício, existe dor, existe morte, mas também existe ressurreição, também existe fogo, também existe glória. Amém? Você se alegra com isso? Dá um aplauso aí a Jesus. Imagine se eu pudesse, né, lá naquela época, 20 anos atrás. Hoje eu estava fazendo a mudança. Você sabe que quando a gente faz a mudança a gente acha coisas do Arco da Velha, né? Aí eu achei a minha primeira Bíblia com a data da minha conversão, do dia que eu aceitei Jesus, dia 28 de março de 1992. 1992, né? Vai fazer agora, dia 28 de março, vai fazer 24 anos que eu aceitei Jesus, né? E eu creio que uns 4 anos depois, né, foi todo o processo de eu ir para a igreja, aí começar esse processo de amadurecer para ser um líder e tal. Eu acho que passaram uns 4 anos. Então, 20 anos atrás, eu era um líder de célula, que comecei minha célula com 5 pessoas. Então eu falei de sacrifício, mas falei que também tem fogo, tem recompensa e tem glória, né? Você imagina se naquela época eu pudesse imaginar que hoje eu estaria aqui, né? E a minha célula tinha crescido desse tanto aqui, a ponto de que essa multidão que está aqui quase enchendo o templo do Ipiranga é a multidão dos que não estão fazendo células, porque tem uma outra multidão que está fazendo célula. Vamos dar um aplauso a Jesus?
Então, quando a gente dá esse passo na direção de Jesus por amor, a gente não tem noção de onde Deus vai nos levar, das grandezas que Deus vai produzir, do benefício que tantas pessoas vão receber. Amém? E eu acredito que Jesus vai me deixar servir a Ele por muitos anos ainda aqui na face da terra. Mas se terminasse hoje, o que eu fiz nesses 20 anos, já salvou tanta gente, já mudou a história de tanta gente, já abençoou a vida de tanta gente, né? Então eu já estaria feliz. Hoje eu já sou uma pessoa realizada, eu já sou uma pessoa, vamos dizer assim, abençoada por Deus no meu ministério. Então quero dizer para você, você nem imagina o que é que Deus vai fazer através da sua vida. Por isso, não fique preso no passado, nem tampouco limitado aqui no presente. Olhe para o futuro, porque lá no futuro é que você vai ver a grandeza do que Deus quer fazer através de você. Amém? O amor não é uma ideia, o amor não é uma fala, o amor é uma atitude. Amém? Pedro disse 3 vezes que amava Jesus, mas para que isso fosse verdade na visão de Jesus, ele deveria deixar as redes e voltar a cuidar das células que havia trocado por trabalho e por dinheiro. Hoje em dia, tem muitas pessoas que conhecem a Jesus como Pedro conhecia, que dizem que amam a Jesus como Pedro dizia que amava, mas elas vivem deixando aquilo que é o chamado, deixando aquilo que é o pedido de Jesus, para se dedicar às coisas dos seus próprios interesses, né? Há muitas pessoas hoje dizendo que amam a Jesus, mas na prática só têm cuidado dos seus próprios interesses, como família, trabalho e dinheiro. E por que Deus está te permitindo ouvir hoje isso? Que é um confronto para todos os filhos de Deus, para todos os cristãos deste tempo. Porque Ele quer te tirar desse evangelho enganoso. As pessoas que vivem esse evangelho egoísta, egocêntrico, onde só fazem as coisas para si mesmas, elas estão num evangelho que talvez nem sequer as leve para o céu. Olha, eu tenho, assim, como eu falei outro dia para vocês no culto, uma dúvida a respeito da postura de algumas pessoas que estão na igreja hoje, que eu falo, se perguntasse para mim, você acha que se Jesus voltasse hoje, essa pessoa ia ser salva? Ou se essa pessoa morresse hoje, será que ela foi para o céu? Eu falo, não sei. Porque a pessoa conhece a Jesus, a pessoa confessa a Jesus, ela diz que ama Jesus, mas a vida dela não corresponde a isso. Porque a vida dela é egocêntrica, a vida dela é egoísta, e ela tem um fator contrário a ela. Ela tem uma coisa que pesa contra ela, que é o fato dela conhecer a ordem de amar. Amar as pessoas é uma ordenança de Jesus. Jesus diz, amai, né? Amar o ser humano, amar o semelhante é uma decisão que a gente tem que tomar no coração. Eu falei outro dia para um líder da igreja, eu falei, a vontade tem que se transformar em decisão. Eu tenho vontade de ser um líder de célula. Todo mundo fala, eu tenho vontade de ser líder de célula. Você pergunta, você tem vontade de ser um líder de célula? Eu tenho vontade de ser um líder de célula. Ótimo, maravilhoso, eu acredito porque eu sou um homem de fé, eu creio, né? Só que a vontade, que já é uma matéria-prima maravilhosa, vinda do coração de Deus, precisa se transformar em decisão. Quando a pessoa diz, eu vou então, vou tomar a decisão de ir, né? Quando você quis casar, você não só ficou falando para a pessoa com quem você ia casar, que você queria casar com ela, que você tinha vontade de casar com ela. Você tomou a decisão e foi para o altar, né? Então, a vontade precisa se transformar em decisão, e a decisão precisa se transformar em atitude. Porque também tem gente que fala que vai, mas depois não tem as atitudes necessárias para que aquilo se concretize, para que aquilo seja um casamento de verdade, seja uma liderança de verdade, seja uma obra de Deus verdadeira. Amém? Então, nós precisamos sair desse engano de um evangelho egoísta, de um evangelho materialista, de um evangelho de individualismo. Eu preciso entender que o evangelho de Jesus é um evangelho de um amor que se doa, de um amor que se entrega, para que outros sejam felizes, para que outros sejam resgatados, para que outros sejam restaurados. Amém?
Quando eu amo a Jesus na prática, este amor me leva a fazer qualquer coisa por Ele. Eu jejuo para estar mais perto de Jesus. Eu vou orar no templo para atender o chamado de Jesus. Eu digo não ao pecado porque eu não quero ferir a Jesus. Quem já foi no encontro com Deus? Todos. O que fala lá no Peniel? Quando eu peco, a primeira pessoa a quem eu firo, a quem eu machuco, é Jesus. É o Espírito de Deus. Então, eu já vi Jesus tão machucado lá naquela cruz. Eu já vi ele furado, açoitado, massacrado, sangrando. Eu ainda vou ferir mais Jesus, eu vou machucar mais ele, eu vou crucificar ele pela segunda vez, como diz a palavra de Deus. Que aquele que peca deliberadamente está crucificando Jesus pela segunda vez? Não. Eu vou fugir do mal e da aparência do mal. Mas por quê? Porque quem ama não quer que o outro seja ferido, né? Quando eu amo a minha esposa, eu não quero que ela sofra, eu não quero que ela seja ferida por nada, né? Um dos motivos de eu não mentir para minha esposa, de eu não trair minha esposa, é porque eu não quero vê-la sofrendo. E por que eu não quero vê-la sofrendo? Porque eu a amo. Amém? Quando eu amo Jesus, eu me dou pelas vidas, porque eu sei que Jesus ama as vidas. Porque eu sei que Ele deu a vida dele por elas. Amém? Eu me projeto para ser um líder de célula, porque Jesus foi. Jesus foi um líder de célula. Amém? E eu quero me parecer com Ele. Tem alguém aqui que quer ser parecido com Jesus? Esse pode ser o alvo da sua vida. É um objetivo de vida que vai te levar a grandes conquistas. Você se determinar a ser cada dia mais parecido com Jesus. E se você disser para Ele que você quer ser parecido com Ele, Ele vai te ajudar. Amém? Porque Ele quer isso, né? Que nós sejamos imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que quando Ele pensou em nos criar, Ele pensou em nos criar a imagem e semelhança dEle, e assim Ele fez. Só que o homem foi contaminado pelo pecado e esse sonho de Deus, ele foi aviltado. Esse sonho de Deus, ele foi conturbado pelo pecado. E aí Deus envia Jesus para quê? Para nos levar de volta ao projeto original. E poder nos fazer, no Espírito, nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus. Amém? Jesus foi esse primeiro líder de célula. Ele abriu para nós a legalidade. Você já leu aquele texto de Marcos capítulo 2, que diz que havia uma casa cercada de gente. Tinha tanta gente em volta da casa que a família de Jesus nem conseguia entrar lá. E foram lá dizer para ele: Jesus, a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora. Como quem quer dizer, não, faça um cordão de isolamento aí, deixe minha mãe e meus irmãos entrar aqui. Né? Acho que pensaram assim, a hora que falar que a mãe dele está lá fora e não consegue entrar, ele vai mandar parar tudo, vai mandar o povo abrir o caminho para a família dele entrar aqui. E Jesus usou esse momento para dizer algo espiritual, né? Que muitos não entenderam, que é minha mãe e meus irmãos, ou seja, a minha verdadeira família. Aqueles que fazem e farão parte da minha família são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Ou seja, a minha família é a igreja. Todos aqui são minha família, não é só minha mãe e meus irmãos que estão lá fora. Todos vocês que ouvirem a palavra de Deus e a colocarem em prática, vão fazer parte da minha família. E aí diz que tinha tanta gente que não era só a mãe de Jesus que não conseguia entrar. Até as pessoas que precisavam ser curadas por Jesus não conseguiam entrar. Então, alguns discípulos lá, com muita fé, falaram assim, já sei, tem um paralítico precisando chegar perto de Jesus para Jesus poder orar por ele, arranca lá um pedaço do eirado, tira lá um pedaço do telhado e passa esse cara na maca pelo telhado. Arrancaram umas telhas da casa e botaram um paralítico, desceram um paralítico por uma corda, lá no lugar onde Jesus estava. Quem já leu esse texto? Todo mundo. Eu já tinha lido esse texto umas 20 vezes. Até um dia que num café de pastores vem uma pessoa aqui, um apóstolo lá de Santarém, e prega essa mensagem e fala assim, essa casa era a casa de Jesus. Essa célula bombada, que vai ser igual à sua, era a célula de Jesus.
Ele estava na casa dele. Amém? E ele, pelo amor, pela palavra que ele tinha, pela unção que estava sobre ele, tinha tanta gente em volta da casa que não cabia gente dentro da casa, tinha gente dentro da casa, tinha fora da casa e tinha gente em cima da casa. Assim vai ser a sua célula. Tem alguém que recebe? Dá um aplauso ao Senhor. Então, Jesus, ele hoje nos determina a fazermos uma coisa que está no bojo da obra que ele fez. Hoje ele nos manda fazer uma coisa que é células, que é uma coisa que estava lá no bojo daquele modelo de igreja que ele fez aqui na terra. Ou seja, quando alguém criticar a igreja celular, quando alguém criticar o modelo dos 12, confronte a pessoa mostrando para ela na Bíblia. Fala assim, peraí, Jesus foi um líder de célula. Modelo dos 12, está aqui, ó, Jesus, ele tinha as multidões aos pés dele, por causa da fé, do amor, da unção que ele tinha. Mas ele trabalhou com 12. Então quando você está criticando célula, quando você está criticando o modelo dos 12, você está criticando a Deus, você está criticando a palavra de Deus. Você está querendo ser mais entendido, mais sábio do que Deus, porque está tudo aqui na Bíblia, né? E não só se preocupe com se isso é ou se não é de Deus, se a igreja é boa ou se a igreja é ruim. Viva o processo. Viva o processo por amor a Jesus. Viva o processo por amor às pessoas. Porque esse processo e esse modelo, ele é polêmico. Ele é polêmico. Jesus é tão visão e a visão é tão Jesus que Jesus é polêmico e a visão é polêmica juntamente com ele. Porque uma coisa está relacionada com a outra, uma coisa está dentro da outra, né? A visão é de Jesus e Jesus viveu a visão. Então vai ter polêmica, vão falar mal, vão criticar, vão falar que você é doido, vão falar sai dessa igreja que isso é uma seita, né? E você deve fazer o quê? Nem se preocupar em entender tanto, mas em viver. Porque quando a gente vive, a gente experimenta uma coisa que marca as nossas vidas, chamada a unção. Amém? É a unção o que faz a diferença na nossa vida. Quando a apóstola vem aqui para falar de coisas que aconteceram há 20 anos atrás, é porque naqueles dias a unção marcou a vida dela. Quando eu falo do que eu vivi há 20 anos atrás na minha célula, quando nem visão não tinha ainda, é porque a unção marcou minha vida. E da mesma forma eu sei que daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos você vai estar falando de coisas que estão acontecendo hoje, porque a unção vai marcar a sua vida. Quantos recebem? Dá um aplauso ao Senhor. Então, a motivação, é só isso que eu tenho para falar para você hoje. A motivação correta, a única da qual derivam outras, que é também amar pessoas, amar vidas, querer agradar o coração do seu líder. Que bom que você tem um coração onde você quer sonhar o sonho do teu líder. E quando eu falo teu líder, não é o teu líder de célula, nem o teu líder 12, também é. Mas quando eu falo sonhar o sonho do teu líder, estou falando de mim, né? Eu preciso que vocês sonhem o sonho, que é a visão da igreja. Porque só assim a igreja vai poder viver essa visão em plenitude, ela vai poder ser aquilo que Deus deseja que ela seja. Mas, quando estamos fazendo isso, estamos fazendo a vontade de Deus, e devemos fazer por amor a Deus, porque isso vai redundar em mais fé, mais unção, mais fruto, e depois vidas que vão reproduzir a mesma coisa que nós fizemos. Amém? Talvez alguns de vocês hoje estejam desistidos, chegaram aqui tristes porque perderam a sua célula, viveram talvez traumas, né? Sofreram a ingratidão, a rejeição, a reprovação de pessoas. Mas eu também quero te dizer nessa noite que tudo isso faz parte do Evangelho. E que a única forma de suportar isso é o amor a Jesus, né? É o amor a Jesus que nos leva também a amar vidas. Continuar amando vidas, mesmo aquelas que nos rejeitam, mesmo aquelas que nos criticam.
mesmo aquelas que viram as costas para nós, nos momentos mais estratégicos e importantes da nossa vida. Você lê nos evangelhos aqueles momentos onde a multidão está diante de Jesus e existe uma voz uníssona de uma multidão que grita: crucifica-o, crucifica-o. Eu quero dizer para você que no meio daquela multidão que está gritando crucifica-o, crucifica, tinha muitas pessoas a quem Jesus tinha salvo, a quem Jesus tinha curado, a quem Jesus tinha dado dinheiro, a quem Jesus tinha ajudado e abençoado. E mesmo assim, as pessoas estavam naquela hora esquecidas do bem que ele tinha feito, do amor que ele tinha dado e de quem era Jesus. E eu quero dizer que não tem como ser diferente, porque essa é a natureza humana. Em muitos momentos somos ingratos, em muitos momentos somos frios, somos calculistas, somos pecadores. Mas Ele nos ama mesmo assim. Ele não desiste de nós. Amém? E nos ensina também a não desistirmos. São 20 anos como um líder espiritual e com um coração de amor, onde eu tenho sempre um coração para ajudar as pessoas, para investir nas pessoas, acreditar nelas, dar oportunidade a elas. E é isso que permite que a Igreja El Shaddai seja o que é, né? Uma igreja líder, uma igreja de referência para tantos outros ministérios. Esse coração que eu tenho, que é crédulo, esse coração que acredita nas pessoas, que investe nas pessoas. Eu gosto sempre de projetar as pessoas para cima. Eu quero que as pessoas cresçam, eu quero que as pessoas vivam o melhor de Deus para a vida delas. Só que muitas vezes você cuida, você ama, você investe em pessoas que depois te viram as costas, que depois falam mal de você no Facebook. Eu não sei se você viu alguma coisa a esse respeito, né? Mas eu vou parar por causa dessas pessoas? Eu vou desanimar por causa dessas pessoas? Eu vou desistir por causa dessas pessoas? Não, eu não ligo para essas pessoas. Eu ligo para essas pessoas. Eu tenho que fazer por aqueles que estão junto comigo, sonhando o mesmo sonho de Deus, querendo viver a vontade de Deus, se esforçando junto comigo para ser melhor a cada dia. A gente erra, a gente falha, e essas pessoas que, às vezes eu fico impressionado com a maldade de algumas pessoas, com a frieza de algumas pessoas, e aí isso edifica a minha fé, porque eu falo assim, o diabo tomou conta dessa pessoa, para ela agir dessa maneira, né? O diabo realmente agora é o pastor dessa pessoa, né? E o diabo é o meu pastor e ninguém me escapará. Vou botar em tudo, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no WhatsApp, né? Mas eu não posso, de forma alguma, me deixar abalar por isso. Eu preciso avançar por um único motivo. Jesus me amou e eu amo a Jesus. Amém? Dá um aplauso ao Senhor. Então, talvez você tenha chegado aqui dessa forma, né? Ferido, machucado, cansado, porque te rejeitaram, porque te viraram as costas, porque seus discípulos foram embora. Você perdeu muitas pessoas, você ganhou muitas pessoas, mas você perdeu muitas pessoas. O apóstolo René diz que a gente nunca perde algo se aquilo realmente era nosso, né? A gente só perde alguma coisa quando aquela pessoa não foi nossa, quando o coração daquela pessoa não esteve conosco. Porque se as pessoas também aprenderem a nos amar, elas não vão embora. Então, eu entendo que hoje Deus está derramando mais desse amor dele para trazer bálsamo sobre essas suas feridas, para te renovar, né? Nesse ímpeto de ir, nesse ímpeto de fazer de novo. Deus está dando força e dando
segurança àqueles que vão fazer pela primeira vez. Uma coisa que eu digo para você é que o desafio de ser cristão é grande, mas fazer uma célula é fácil. Se você for pelo caminho certo, se você for na dependência do Espírito de Deus. Uma coisa que eu descobri quando eu fui fazer minha célula, com frio na barriga, com as pernas meio tremendo, para pregar para as pessoas pela primeira vez, quando o pastor me enviou, o que eu descobri na primeira reunião era que o Espírito Santo foi comigo. Olha o que a palavra fala, onde 2 ou mais, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então quando a gente vai em 2, um casal, em 3 pessoas se reúnem em nome de Jesus, mas estão reunidos mesmo naquela pegada de eu amo Jesus, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero pagar esse preço, eu quero vencer esse desafio por amor. Deus faz, o Espírito Santo de Deus se move e Ele vai muito além das nossas limitações que são naturais, conhecidas por Ele e humanas. Amém? Então, eu quero que você escute essa música aí e que você reflita. A pergunta que Jesus está te fazendo nessa noite é: para que você quer ser um líder de célula?